Olá, meus amigos, mais uma vez eu aqui de volta. Vamos ver aí se a gente agora vai ter efetivamente som. Vamos lá, vou esperar a entrada dos meus amigos. Gente, vocês me digam se vocês estão conseguindo ouvir o meu som, por favor, porque a última vez eu tive que encerrar a live porque não era possível. Paulo Basílio, Eba, Joia, Carol Tupi está aqui. Deixa eu ver a solicitação. Transmitir ao vivo. Vamos ver. Linda Ei, voz. Carol, você me ouve? Agora sim. Ouço. Ai, que bom, graças a Deus. Eu estava me sentindo, sei lá, incapaz de me expressar. Eu estava falando e as pessoas dizendo para mim que não estavam me ouvindo. Laura, você está me ouvindo agora? Eu vou escrever aqui o tema, tá? Vou botar até em caixa alta. Atestados médicos em ambiente laboral. E o meu som tá bom, Luciano? Não, Ah, tá nada. Tá bom não, sim, tô tá de jóia. sacanagem, não, tô falando sério. Você tá botando em cima de um travesseiro o seu celular, certamente. Não tô, gente. Não sei, você tá tapando a boquinha de entrada do som. Tá, dá para ouvir, mas não tá bom, né? Agora, o meu tá bom, é bom. Estão dizendo que tá ótimo, então o problema deve ser aqui do meu celular mesmo. Tudo de que você precisava saber. Ou seja, agora você não precisa mais, que você vai saber de tudo o que diz respeito a o atestado médico. Vamos lá, professora Carol. Eu Pronto. tenho um artigo que eu escrevi sobre esse assunto e eu já assisti algumas lives também sobre o tema. Assim, Isso. eu me interessei muito sobre esse assunto porque esse assunto tá realmente no nosso cotidiano, né? Em tudo o que é situação processual, a gente encontra o atestado. As pessoas fazem muitas perguntas sobre o assunto e você que nos assiste aí, que está assistindo essa live, deixa eu fixar aqui o meu comentário. É. Agora o meu som tá bom também, né, gente? Como, Carol? O meu som agora tá bom, não tá? Vamos dizer que tá. Eu vou Vamos dizer perceber, que né? tá. Ah, Vamos poxa dizer que vida. tá. Não, tá ótimo, tá ótimo. Gente, então o tema da nossa live é esse aí, atestados médicos em ambiente laboral, tudo de que você precisava saber. Basta você mandar aqui a sua pergunta que nós estamos receptivos a falar sobre os assuntos. Então, eu vou puxando alguns assuntos aqui e queria Isso. dizer que essa temática ela foi objeto de um artigo bem grande, bem alentado que eu fiz e que saiu na revista de Direito do Trabalho, revista Magíster de Direito do Trabalho, tá? E que eu vou utilizar como referencial. Embora conversando com Rafael Lara, que mais cedo até disse que talvez passe aqui, ele trouxe algumas outras questões que são contemporâneas, né, pós-pandemia, para que a gente possa tratar sobre o assunto. Então, meus amigos, o primeiro tema relacionado ao atestado médico está relacionado mesmo a quem pode expedi-lo, tá? E existe uma legislação que trata sobre esse assunto. A resolução do Conselho Federal de Medicina, Carol, a de número 1658 de 2002, dispõe que somente aos médicos e aos odontólogos, estes no estrito âmbito de sua profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho. Então, para fins laborais, somente são válidos atestados que sejam efetivamente expedidos por médicos e atestados que sejam expedidos por cirurgiões dentistas, por odontólogos, tá? Isso. Então, isso aí já vai, né, Luciano? Aquele pessoal que faz tratamento de fisioterapia, alguma terapia ocupacional.
Nada de psicólogo. psicólogo, nada disso, o primeiro ponto vai ter validade. Pelo É, menos para isenção da falta ao trabalho. desde que, e aí é que a gente vai abrir a discussão. Eu pergunto para você o que você acha. Eu já conversei isso com o Rafael Lara, ele tem um posicionamento. Eu meio que concordo até com a tese dele, mas eu queria saber a sua, que é a seguinte: se o médico disser que o paciente precisa realizar 5 sessões de fisioterapia para se recuperar antes de voltar ao trabalho, lhe parece que essas 5 sessões de fisioterapia estão cobertas pelo atestado médico? Ou seja, por um efeito ricochete, digamos assim, por um efeito indireto, a certificação de comparecimento a essa fisioterapia estaria coberta pelo atestado médico? Que lhe parece diante dessa situação? Acho que é uma situação que muito acontece e sobre a É, qual acho que é necessário fazer algum tipo de consideração. Poderia ser também é, sessão de psicólogo, né? Ou até algum tipo de outra psicoterapia exigível. O que lhe parece? eu dei um parecer recente, uma consulta, que era exatamente sobre esse ponto, eram sessões de drenagem por conta de pós-operatório. E aí Uhum. me entendi que seria cabível sim, porque havia recomendação médica no sentido expresso da recomendação, inclusive com o reembolso do plano de saúde por conta, né, da justificativa médica. Agora, uma situação que eu acho que resolve muito bem isso, e a gente tem feito, negociação coletiva, já deixando isso claro na Sim. norma coletiva, né? E mesmo regulamento de empresa que possa colocar essa questão de forma expressa para prevenir frustrações de expectativas. Não sei se estaria dentro do poder diretivo do empregador vetar esse tipo de prática. Né? Se a gente falar de um regulamento que autorize, é tranquilo, mas imagina um regulamento que não autorize. Aí me parece que talvez estaria até exorbitando do poder diretivo. Eu acho que norma coletiva seria perfeito, porque a norma coletiva tem força de lei enquanto vigente. Então, se fica lá previsto que qualquer tipo de tratamento que decorra da prescrição médica também será entendido com força de atestado médico, beleza, não tem problema. O regulamento interno de trabalho facilita as coisas, porque no final das contas ele não tem o tempo de duração determinado que tem uma norma coletiva e nem um trâmite tão complicado. E aí o É, empregador é que vai ter que tomar um cuidado especial para que também a coisa não se transforme em um transtorno para ele. Mesmo porque esse direito vai se incrustar no patrimônio do empregado, e mesmo que o empregador queira mudar o regulamento, fazer uma modificação, ele vai ter que garantir esse direito para os trabalhadores que tinham essa vantagem no momento em que foram contratados, né? Isso é uma particularidade que a gente não pode deixar de considerar. Mas isso. você acha que o médico precisa escrever no atestado que a pessoa precisa de um afastamento de, suponhamos, 10 dias, dentro dos quais estaria o tempo necessário à realização de fisioterapia? Ou apenas ele diz, olha, se afasta do trabalho durante 5 dias e precisa realizar 5 sessões de fisioterapia? Isso seria subentendido? Não, acho que não. Eu acho que aí ficaria mais claro, né, que o empregador efetivamente colocasse o afastamento tantos dias, e mais as sessões de fisioterapia, e se não houver essa recomendação expressa, aí o empregado ficaria restrito a fazer a fisioterapia dentro do período de afastamento, mas não como um plus. Me parece que seria mais seguro para as partes a direcionamento expresso no atestado para as sessões de fisioterapia. Não sei.
Eu também Olha, acho. Eu acho que se a gente não fizer assim, ou pelo menos se a gente não tiver uma previsão de que as coisas precisam ser dessa forma, elas perdem o controle. é, Porque o médico vai dizer, olha, eu recomendo sessões de fisioterapia. E um fisioterapeuta amigo lá do empregado, sei lá, porque poderia o é, médico também ser, né? Mas o médico, ele sabe que o seu atestado gera efeitos dentro da relação de emprego. Então, ele, de uma certa forma, já tem essa carga de responsabilidade. Então, alguém fala, sessões de fisioterapia. O indivíduo vai e faz 100 sessões de fisioterapia, ele vai ter 100 possibilidades de ausência ao serviço? É claro que não, né? Então, tem que estar tudo muito acorrentado. Eu acho que só haverá, por parte do empregador, a obrigação de ele aceitar a falta ao trabalho se tiver uma coisa vinculada com a outra. Ou seja, se o atestado médico tiver acorrentado a ele, opa, Carol caiu, daqui a pouco está voltando, tiver acorrentado a ele o correspondente, a correspondente atividade de fisioterapia ou a correspondente atividade de psicoterapia, tá? Bom, Carol está voltando, vamos aqui recebê-la novamente. Vou responder todas as dúvidas, vou até preferir responder as dúvidas, viu, Juliana? Tem umas dúvidas aqui bem gostei. legais, talvez você não veja, porque você entrou agora, e a gente vai tentar responder e colocar algumas coisas do artigo e algumas coisas que eu vi em outras lives. A Juliana Baiense, eu estou vendo de baixo para cima, daqui a pouco eu vejo outras perguntas que eventualmente outras pessoas fizeram. Ela diz assim, é válido atestado médico sem dias específicos? Atestado médico por tempo indeterminado? Eu vou dar o meu ponto de vista. Não. Não existe atestado médico por tempo indeterminado. Existe atestado médico por qualquer tempo de que seja necessário. Qualquer tempo necessário. Então, algumas pessoas perguntam, um atestado médico tem que estar limitado aos 15 dias? Não, o médico pode estimar que a recuperação somente aconteça com 60 dias, com 80 dias, com 90 dias, mas ele precisa estimar um tempo de retorno ao trabalho. Não existe isso por tempo indeterminado, porque se ele acha que é por tempo indeterminado, é melhor ele dizer de 30 dias ou de 15 dias, o trabalhador vai para o INSS, porque depois de 15 dias ele tem que se apresentar ao INSS, porque não é mais coberto pela relação de emprego, e a partir desse instante ele vai encontrar um outro marco estabelecido pelo perito médico do INSS, né? Porque todo o perito médico federal estabelece um limite específico para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária. E quando não faz, é correspondente ao prazo previsto em lei. Sim. E o que você acha, Carol? Eu acho que não dá, não, viu? Não, concordo com você. Deixa eu te falar, tem um pessoal aqui, Luciano, falando para olhar a caixinha. Eu não consigo ver a caixinha, não é isso? É só você, porque hoje você Tem uma puxou. caixinha aqui mesmo, gente, eu vou colocar então aqui a pergunta da caixinha. Tem que apertar aqui e aí aparece lá em cima Isso, tá. perguntas e respostas. Tá. Cadê? Onde é que tá? Como é que faz aqui? Aí Pergunta. fica, Carolina o pessoal do Paz. departamento pode obrigar o empregado a ir ao médico do trabalho durante o afastamento? Nunca vi Deixa eu isso, não. ler. Não pode. Ates- Até... Atestado de afastamento pode obrigar empregado a ir no médico do trabalho durante afastamento? Eu não entendi muito bem a pergunta, sabe? A pergunta de Carolina Paz. Será que ela quer saber se o atestado médico é suficiente? Se o atestado médico é suficiente para efeito de afastamento junto ao empregador, se teria que passar no médico do trabalho, porque isso é uma questão que tem no artigo que eu vou disponibilizar. Quem quiser esse artigo, eu vou te dar também, Carol. Aliás, você já tem. Não, Coloca eu lá no tenho e seu. vou disponibilizar no meu Telegram hoje também. E vou Isso. arrumar, eu te falei que lá que no escritório a gente tem uma cartilha também de atestado, eu vou dar uma atualizada com base nessa live, vou ler também, vou ver a live também do Rafael Lara e vou colocar o seu artigo. Tem 35 páginas, Jesus. Isso. Sobre isso, é muita coisa.
Mas Aí olha, tem muita apesar de coisa. ter 35 páginas, as perguntas de vocês são preciosas, porque toda hora a gente vê que é infinita as variáveis que existem sobre qualquer tema, né? Não é É, possível que você diga que fez uma obra que exauriu tudo, absolutamente todo o conteúdo. Então, mas aí consequentemente, a pergunta de de Carolina Paz, vai ser respondida da seguinte forma. Em verdade, o que ela quer saber é qual é a autoridade que está investida com, digamos, capacidade vinculativa de obrigar o empregador. Em outras palavras, o que ela quer saber é se o empregador ele pode recusar um atestado médico por violação da ordem de preferência estabelecida no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605 de 1949. Tem ali uma ordem, né, de preferência dos atestados e a gente tem até uma súmula do TST que dispõe sobre isso. Eu vou ler a súmula 15, que dispõe assim: a justificação da ausência do empregado motivada por doença para percepção de salário e enfermidade, que são esses 15 primeiros dias, e da remuneração do repouso semanal remunerado, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. E qual é essa ordem preferencial estabelecida em lei? É aquela que você vê diante de si quando observa o teor do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605 de 49. Existe ali um gradualismo, né? Em primeiro lugar, nessa escala de preferência, está o médico da instituição de previdência social que estiver filiado o empregado. Evidentemente que essa norma está anacrônica, Carol. Ela precisa de uma atualização. É claro que a gente faz uma interpretação evolutiva. A gente vê o dispositivo e atualiza ele conforme os comandos da atualidade. É um exemplo perfeito de interpretação evolutiva. As pessoas até perguntam, né, quando estudam interpretação, me dá um exemplo de interpretação evolutiva. Esse aqui é um exemplo de interpretação evolutiva. A gente olha o dispositivo e vê que hoje a gente não tem o que tínhamos antes. Quando essa lei foi feita, em 1949, existiam os antigos IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, que eram vinculados à categoria de cada trabalhador. Então, você tinha o IAPI, Instituto de Aposentados e Pensionistas da Indústria, o IAPC, o IAPTEC. Aí, a partir do governo militar, isso aconteceu realmente durante o advento do governo militar, foi em 1966 que surgiu o famoso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que depois se transformou em 1990 em Instituto Nacional do Seguro Social, que é esse que a gente conhece, que é o INSS. A verdade é que não tem mais esse negócio de vinculado a médico de instituição de previdência social que estiver filiado ao empregado. Hoje a gente não tem mais INAMPS, por exemplo, né? Então é SUS, então precisamos atualizar isso. Mas, de outra forma, o que se quer dizer é que lá em cima o médico do SUS tem preferência sobre os demais. E aí aparece o médico do serviço social, do comércio ou da indústria, depois o médico da empresa, em terceiro lugar, em quarto lugar, o médico do serviço de representação federal, estadual, municipal, e em quinto lugar e último, o médico da escolha do próprio empregado. Se a empresa não tiver exercido essa escolha anteriormente, ela não pode, de surpresa, realizar essa escolha. Se ela não fez a escolha, ela deixou livre para o empregado escolher. Tá? Essa é a minha colocação. Queria saber o seu ponto de vista, Carol, sobre esse vetusto texto. Não, me parece que se não houver realmente a regulamentação em normativo interno, a gente deixa para a preferência do empregado escolher o órgão, desde que seja válido. A gente sabe que basta ter o CRM e o CRO para que o atestado seja reconhecido válido. Agora, eu acho que nesse gancho, Luciano, a gente pode falar dos requisitos de validade do atestado médico. Quer dizer, o primeiro a gente já explorou,
que é a questão do carimbo de um profissional registrado no CRM ou no CRO, o Conselho Regional de Odontologia, né? O preenchimento desse atestado com letra legível, a identificação do paciente, o tempo recomendado de afastamento para recuperação, por mais que esse tempo seja revisto, a gente não pode ser indefinidamente, mas eu acho que a gente pode falar sobre a questão do atestado constar ou não, dever constar ou não, porque isso é uma situação de muito equívoco. O código, o CID, né, a Classificação Internacional da Doença, se é preciso estar no atestado ou não para que esse documento tenha validade. No meu modo de ver, parece que não, porque apenas se o paciente, né, expressamente autorizar ao profissional de saúde, é que o código vai constar no seu atestado. Se não houver, onde mais ainda com a questão da proteção dos dados, a gente está falando de um dado pessoal sensível, você não vai ter que se expor a doença que acomete para que o atestado tenha validade. Não é isso? Sim, eu concordo totalmente. E eu diria o seguinte, nesse texto que vai ser disponibilizado, consta lá, do item 2.3, admite-se atestado médico sem a indicação da Classificação Internacional de Doenças? A resposta é sim. E na elaboração do atestado, o médico deve seguir o disposto na resolução CFM 1658 de 2002, que prevê especificamente que ele precisa de uma autorização do próprio paciente para colocar a CID ali. Não é o contrário, não. Se o paciente nada disser, ele coloca a CID. Não, o paciente tem que dizer que quer que a CID apareça. Só que agora, recentemente, esse assunto foi parar no TST. O TST achou até em um determinado momento que não, que poderia e deveria revelar a doença, até porque a empresa precisaria saber para fins previdenciários, para identificação de outras particularidades. E num segundo momento, o TST, através de foi na sessão especializada de dissídios coletivos, em abril de 2019, através de decisão da relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda, se estabeleceu que efetivamente não se deveria mostrar seguindo a regra da resolução do CFM. Agora, em 2018, com os efeitos a partir do momento em que se iniciou a vigência da norma, a Lei Geral de Proteção de Dados, anotem aí, artigo 2º, inciso 2º, deixa bem claro que há algo que precisa ser respeitado, que é a autodeterminação informativa, tá? Então, o indivíduo informa se ele achar que deve informar, porque isso diz respeito à intimidade médica. É um dado sensível, portanto. Mas, Carol, tem uma dúvida que eu queria que você me dissesse o que é que você acha. E em casos de Covid, o médico é obrigado a colocar? Não, a questão da Covid, aí ela perpassa por aquela nossa leizinha nova aqui de março, que aí a gente tem que é até esquisito, né? Porque você teria um atestado não só da doença, como um atestado da chance de contaminação. E aí a lei fala, não estou com o número da lei aqui, cadê? E a lei fala que nos primeiros 7 dias o empregado pode se ausentar sem apresentar nenhum atestado. Sem nada. Nesse 8º dia, fica mal escrito na lei, mas eu entendo que nesse 8º dia é de bom tom que se não houver, e provavelmente não haverá ainda, regulamentação interna, que o empregado apresente ou, né, o seu teste negativo, que aí a gente está falando de um mundo meio Suécia, né, Luciano, em que em 8 dias o sujeito consiga fazer um teste na rede pública. Isso enfim, uma ficção científica do legislador. Mas um atestado, aliás, um exame, um PCR, dizendo se está ou se não esteve contaminado, e eu acho até que uma questão de boa-fé objetiva, demonstrar o motivo da suspeita de contaminação e da necessidade do isolamento social. Ou seja,
de um coabitante que tenha feito também o teste ou que, de fato, tenha contraído a doença, porque a lei não fica claro se esse atestado, como é que vai ser apresentado, que tipo de atestado que é esse, até porque ela legitima a ausência pela simples necessidade, suspeita da doença e a necessidade do isolamento social, né? Não sei como é que você acabou interpretando, você e o Rafael ficaram discutindo no grupo na época na semana passada, né, da lei, Foi, e essa lei já tem 15 dias, você vê, as coisas passam bem é, rápido, né? Foi a lei da compensação, estou aqui no computador, da compensação financeira decorrente do adoecimento pela Covid, né? Eu vou fazer o registro acerca da literalidade. Lei, compensação financeira, que é a indenização, né, pela Covid, e eu vou referir justamente o trechinho que diz respeito a essa particularidade. Lei 14.128, de 26 de março de 2021, ou seja, foi de março, foi, porque as coisas têm acontecido tão rápido, tão né? rápido. E E aí altera a lei 605. altera 605, acrescendo dois dispositivos, que é bom que se diga logo, que são dispositivos que só se aplicam aos tempos do coronavírus, tá? Porque está escrito aqui, ó, parágrafo 4, durante o período de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, a imposição de isolamento dispensará o empregado de comprovação de doença por 7 dias. Veja, Carol, apesar de estar escrito aí, durante o período de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, esse dispositivo vai ficar preso na 605 de 49 para o futuro, tá? Uhum. Aí, alguém lá mais adiante vai dizer, essa norma só se aplicou à época da Covid, mas será possível uma interpretação extensiva, se Deus nos livre e guarde, surja eventualmente outro agente biológico com o qual a gente deva se preocupar e que produzam efeitos assim como esse. Porque dizem que a partir de agora a gente vai ter sempre aí a cada 2, 3 anos um agente biológico nos atentando. Espero que isso não seja uma verdade, mas eu já ouvi especialistas mencionando isso. E diz que isso já aconteceu há algum tempo, né? Que a gente que não sofreu tantos efeitos, mas há alguns anos atrás a gente teve um problemão aí, principalmente no sul do Brasil, com uma gripe, né? Uma gripe que realmente era H1N1, e antes disso a gente teve outros, teve na África do Sul também o problema do ebola, e aí vai, né? São sempre agentes biológicos nos incomodando. Então lá no futuro pode a gente ter uma interpretação, uma aplicação analógica, melhor dizendo. Mas aí o dispositivo que mais interessa, efetivamente, é o parágrafo 5º, que fala assim, no caso de imposição de isolamento em razão da Covid, quem é que vai impor o isolamento? O empregador, né? Porque se o empregador não quiser impor, ele vai ouvir do empregado. O empregado vai dizer, eu acho que eu estou consignado a Covid. E aí ele vai negligenciar. Se ele negligenciar e esse empregado, de uma certa forma, disser e os outros colegas ouvirem e tudo mais, o empregador, não, você vem aqui, mano, não tem nada disso não. Você não está de Covid, não, você está de, sei lá, de frescura. Você vai encontrar um espaço propício para que aqueles que venham a adoecer possam pedir do empregador uma indenização por dano ao seu patrimônio material, né, pelos prejuízos que teve, e também indenização por danos morais, porque cabe ao empregador zelar pela incolumidade do meio ambiente, não é verdade? Então a gente vai ter essa problemática muito séria. Então o empregador ouviu, aí o empregado, sei lá, ficou gripado, acordou gripado, disse para o empregador tem que dizer, então vamos fazer o exame. Os exames só mostram, por causa da carga a carga viral, só mostram claramente a existência depois de 3 ou 5 dias. Esses os testes de farmácia, né? Aqueles que se enfiam um cotonete grande no nariz. Os outros exames precisam de mais tempo ainda de carga viral. E aí surge um grande problema. Quem paga esse exame? Se for fazer um serviço público, a pessoa vai ficar boa e não vai sair o resultado. Não é? Então, assim, a gente tem para essa lei um grande problema prático e que gerou, em verdade, um custo adicional para o empregador, porque na prática é o empregador que está pagando.
O empregador, então, espera que o empregado forme em casa, ó, fique em casa, todas as dúvidas, espera que ele forme 3 ou 5 dias para ver se tem alguma evolução ou se a carga viral aumenta, e aí ele vai ter que pagar para fazer o exame. E aí, mesmo porque se ele tiver a resposta, né, não está doente, ele tem respaldo para receber novamente esse trabalhador no meio ambiente. Né? Eu Eu não não sei como é que está aí, né, Luciano? Mas aqui pelo Rio não custa menos de R$ 300, não. O de sangue, né? O de sangue É. custa entre 280 a 300, 350 reais, sei lá, é diferente. Esse é o chamado PCR. Mas você tem um outro teste, que é um teste que eu não sei o nome, que enfia um cotonetão no nariz, bem longo. Eu nunca fiz não, mas eu já ouvi falar que é um cotonete comprido, que custa mais barato, que custa aproximadamente R$ 90, menos, mais por aí, e que tem 97% de certeza no resultado se for feito Não, depois mesmo do esse, segundo que eu dia. PCR aqui é uns 250, e esse eu fiz final de semana com a minha mãe, que aqui toda hora a gente acha que a gente está contando nada, e é R$ 250 também. Aí é um cotonete em um nariz só, mais fininho, e o resultado sai em 1 hora, 2 horas, sabe? É, Mas também é exatamente. caro fazer. Mas é isso. Minimamente o empregador vai ter que fazer isso, porque Vai senão ele não morrer tem desse como dinheiro. receber. Ou ele vai ter que assumir isso, ou esperar o resultado. Ele vai ter que escolher o que é pior para ele. Ou esperar o resultado no serviço público, que eu não sei nem como é que se faz no serviço público. Vai o quê? Numa UPA? Eu não sei. Aí o empregador vai ter que pagar isso. E o interessante é que esse período que o empregado ficou na expectativa do resultado ou esperando a evolução do quadro, é um período que não há desconto de salários. Ou seja, ele está autorizado a não ir ao trabalho mesmo sem ter atestado médico. Portanto, uma autorização de afastamento sem atestado médico pela possibilidade de ele estar doente. Então, e também vale se ele entrou em contato com gente doente. Ele Uhum. anuncia à empresa: olha, minha esposa está de Covid. É a mesma situação, mesmo que ele não esteja com nenhum sinal. É o iniciozinho da regra, parágrafo 5º. No caso de imposição de isolamento em razão da Covid. Quem é que impôs o isolamento foi o empregador. Essa imposição é do empregador. O trabalhador poderá apresentar como justificativa válida, no 8º dia do afastamento, além do disposto neste artigo, documento de unidade de saúde do sistema do SUS, né? Ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. A gente não tem essas regulamentações. No SUS vai ser muito difícil. E o que eu acho interessante é que, se raiar o 8º dia, o que vai acontecer com o empregado? Eu vejo uma norma lacunosa na frente. O empregador vai ter que assumir o custo de pagar o exame, ou se não, esperar que o empregado passe todos os 14 dias para se reabilitar e voltar, portanto, ao trabalho. Às custas dele, empregador. Ô, Luciano, deixa eu te Interessante. falar, cumprimentar o pessoal que está aí participando. Eu não sei se tem outras perguntas na caixinha. Bem, Quando a gente responde, você tem que tirar a caixinha, que a caixinha, a outra está falando aqui, a caixinha fica bem no minha cara. a caixinha Mas fica na sua cara. não que percam uma grande beleza natural, mas fica Olha, bem na vamos minha. responder então rapidamente cada uma das perguntas aqui. Olha, a pergunta da Carol Paz, atestado, Essa já foi. afastamento, já respondemos, pode obrigar empregado a ir no médico do trabalho durante o afastamento? Carol, como a gente tinha dito, um médico ele pode desdizer o que o outro médico disse com todo cuidado. Então, o empregador pode chamar o empregado para passar no médico da empresa. Só vai ser assim se tiver sido estabelecido aquele gradualismo. Vamos lá, isso aí é falado lá no artigo, com detalhes. Vitor Bruno, vamos ver a pergunta de Vitor Bruno. Empregada gestante com atestado médico para afastar do local de trabalho por ser insalubre,
A reclamada deve pagar os salários pelo risco de contaminação pela Covid, conforme recomenda o MPT. Quer responder, Carol? Você que sempre fala sobre esses assuntos, eu vou tirar a pergunta da frente. Não, a questão da grávida, né, Luciano, me parece que o Supremo Tribunal Federal, ele até ao analisar uma alteração promovida pela Lei 3.477, da reforma trabalhista, a lei falava o seguinte, que a gestante, ela poderia, através de um atestado médico, de seu médico de confiança, ela poderia não continuar trabalhando, desde que o ambiente fosse insalubre apenas em grau médio ou grau mínimo. Fato é que o Supremo Tribunal rechaçou essa norma e determinou que, então, a grávida, a gestante, a partir do momento que ela trabalhe em um ambiente insalubre, em qualquer grau, ela deva ser afastada, né? Então, a questão da gestante complicou muito em relação aos ambientes, a clínicas de saúde, hospitais, né, Luciano, mesmo que ela trabalhe no atendimento remoto de pacientes e tudo mais, mas dentro de um ambiente que acaba que o PCMSO indica um grau mínimo de insalubridade, ela vai ser afastada imediatamente. E a questão é, com quem é que vai pagar essa conta, né, Luciano? Porque a gente acaba criando um fluxograma em que ela tem 9 meses de afastamento, mais o período da licença maternidade. O período da licença maternidade, tudo bem, porque o empregador vai se acreditar na Previdência. Mas e esse período dos 9 meses, o INSS, a autarquia, tem resistido ao pagamento, né? E no ponto de vista prático, as empresas têm tido muita dificuldade em se reembolsar desse afastamento. Então, estão à espera aí de uma normatização, mas o INSS diz que não tem nada a ver com a história do Supremo. O Supremo mandou afastar, o empregador que pague. Então, muitas empresas ainda com essa dificuldade. Em relação à questão da Covid, de fato, a nota técnica do MPT, ela traz o diagnóstico de ações serem mais recorrentes em relação às mulheres gestantes, né, quando contaminadas. E aí, portanto, a recomendação de que essa mulher gestante ela fique em regime de teletrabalho ou, quando não for possível, ela se afaste imediatamente. Lembrando que a norma técnica do MPT ela é uma sugestão, né? Ela tem uma eficácia persuasiva, mas não é vinculante. E o fato mais indicado, me parece, é que o empregador leve a gestante ao médico do trabalho e aí, então, escute porque aí ela iria se afastar em razão do atestado e a partir do 16º dia, ela teria o patrocínio aí da autarquia federal. Não sei como lhe parece isso, Luciano. Bom, eu entendo, eu até já falei isso numa live que você fez com o Rafael, né, que durante o período de gestação, pelo direito fundamental à proteção à maternidade, a mulher tem que ser realmente resguardada. Então, existe um dever de acomodação razoável. Só que é razoável o dever de acomodação, né? A gente não pode também esperar que o empregador faça o que ele não pode fazer, ou que não tem mesmo condição de fazer. Então, por exemplo, se a mulher funciona como uma caixa de um supermercado e ela está gestante, o empregador deveria colocá-la na retaguarda, para não ficar ali tão próximo dos próprios, minimamente isso que se espera, né? Tão próximos dos clientes. Evitar que ela esteja em um ponto de grande contato com o público, até porque isso favorece o adoecimento. O ideal seria que ela tivesse em teletrabalho, né, para evitar isso, mas se ela tiver um atestado médico dizendo que por conta da gestação ela não pode estar no ambiente de trabalho, o médico, o empregador vai ter que acomodar isso, vai ter que arrumar uma forma de evitar que ela fique. Eu acho difícil que ela consiga esse atestado, me parece que esse foi o questionamento, né? Mas realmente existem questões que são bem delicadas, mas que são resolvidas com
bom senso e com razoabilidade. Tem um monte de perguntas, Ave Eu Maria. Um pergunto monte. que emenda esse tema, como fica a gestante home office cujas funções não sejam possíveis em casa? E aí a gente acaba criando um cenário de risco para desvio de função. Mas aí é a questão da razoabilidade também, né, Luciano? Mas o Talvez. desvio de função é autorizado pela própria CLT, né? A CLT tem um dispositivo, eu vou fazer a leitura aqui, que autoriza que a gestante seja mudada de função. Foi pergunta isso ou foi uma colocação sua, Carol? É o quê? Hum? Não, ouvi o que foi. Foi uma pergunta que você fez ou foi uma colocação que algum outro Não, foi colega? uma colocação que o Zanoni ele fez aqui para gente. É Não, isso. É possível para a empregada gestante ela mudar de função. Isso está admitido pelo sistema jurídico, né? É, o 391, salvo engano, ou 393, é um dispositivo aqui da CLT que diz que ela pode mudar de função sem que isso aqui, mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Ela pode mudar de função também, por conta dessas particularidades. Porque, afinal de contas, né, existe um bem mais importante do que o próprio serviço, do que o próprio trabalho que está ali, né, que é a proteção à maternidade. Então, numa interpretação lata, né, extensa aí desse dispositivo que eu li, em que se menciona que, mediante atestado médico 394, atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho. Romper o compromisso não é romper o contrato, é romper o ajuste de fazer uma determinada coisa, desde que este compromisso seja prejudicial à gestação. E também mudar de função, né? Eu acho que o 393, durante o período a que se refere o 392, a mulher terá o direito do salário integral e, quando variando, bem como sendo-lhe ainda facultado reverter a função que antes ocupava. Enfim, existe espaço para isso. Vamos ver aqui, tem Ô, mais Luciano, perguntas? olha só, deixa eu te falar, a gente estava falando também de validade, mas eu me lembrei aqui, consulta de rotina, porque a gente falou assim, tudo bem, você tem um atestado do médico, atestado do odontólogo, mas se você simplesmente for, não é para cuidar de uma obturação, que você está com dor no dente, nem nada, você vai lá para dar uma olhadinha, para fazer um bochecho, para fazer para dar um upgrade no hálito. E aí, como é que você acha que fica isso? Atestado de consulta, de acompanhamento? Mesma validade? Acompanhamento médico? Médico e Sim. odontólogo, né? Sim, se o médico... Algumas pessoas perguntam também sobre esse processo. Eu estou indo ao médico, mas eu não estou incapaz. Então, o médico não vai te dar um atestado de você faltar ao serviço. Mas o simples comparecimento para uma consulta, talvez essa seja a questão, de rotina, existem previsões normativas nesse sentido, né? A lei permite, para caso, por exemplo, de controle ou de evitar o adoecimento por neoplasias, tem essa possibilidade de emitir aqui no sistema jurídico. Tem essa pergunta que eu fiz aqui, que é justamente a que você está mencionando, que é sobre a possibilidade de faltar ao serviço, mas não propriamente porque está doente, né? Às vezes, para acompanhar um filho ao médico, eu já acho essa questão aqui. Porque existem aqui os atestados médicos apresentados pelo empregador, não é esse não. Existe essa possibilidade, mas ela está, digamos assim, restrita a algumas hipóteses que estão previstas em lei. Não acho que em qualquer caso você pode dizer, vou ali no médico para poder fazer uma visita, ao dermatologista, que minha pele não está legal. Não, tem que ser nas situações que estão previstas efetivamente em lei. Tanto para a declaração de acompanhamento do terceiro, né, que a gente tem duas situações previstas, né, na lei,
que é uma no artigo 473-10 da CLT, que diz que é possível faltar ao serviço até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da esposa ou companheira. E outro que está no 473-11, que diz que é faltar por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Tirante isso, o mero comparecimento à consulta está permitido para exames preventivos de câncer, artigo 473-12. Basta que o empregado diz que eu estou visitando o meu médico, sei lá, de uma especialidade qualquer, porque eu estou fazendo um preventivo de câncer, como as mulheres fazem com seus ginecologistas, etc. e tal. Isso pode acontecer 3 dias a cada 12 meses de trabalho. Isso. E também, durante a gestação, minimamente 6 consultas médicas e demais exames complementares. Os exames complementares estão para além disso. Durante o pré-natal, parágrafo 4º do artigo 392 da CLT. Tá? Então, ô, Luciano, vamos falar agora de sangue. Vamos falar de barraco. Quando a empresa... De quê? De sangue, de barraco. Vamos falar de barraco. Não está ouvindo? O som está ruim? Eu entendi. De barraco. Tá. É porque aqui no Rio, aí no Rio tem expressão. Agora, quando o empregador não quer aceitar o atestado e quando o atestado é falso, bora falar disso. Quer dizer, na situação de se recusar, além tem uma previsão de você tirar meio que a prova dos 9 com o médico, então suponha, toda vez a pessoa chega com aquele atestado e aí o empregador já está desconfiado que o atestado é falso, ou que o atestado não é exatamente, está exagerado. Então, ele pode submeter ao médico do trabalho, concorda? A gente tem previsão para isso. Onde que está isso, quer ver? Tem sim, a gente tem previsão, mas note só, se o empregador regulamentou, ou seja, se ele estabeleceu a ordem de preferência. Se não, em princípio, vale qualquer atestado. Só que se o empregador achar que o empregado precisa se submeter ao médico do trabalho, ele encaminha ao médico do trabalho, não tem problema. Né? Isso não, pode mas eu acho que tem que ter previsão para isso não, é? Oi? Mesmo que ele não tenha trazido essa ordem de preferência, você não acha que ele tem direito, quando você tem um atestado rasurado, um atestado repetitivo, enfim, com alguns indícios de falsidade, né, dele mandar para o trabalho? É isso. Se o empregador tiver motivos ponderosos, né, sobre os quais possa ponderar, para mandar lá para o médico do trabalho, isso é possível. Tem até um trecho que eu coloco assim: o que ocorrerá quando o médico do trabalho da empresa, no momento de realizar o exame de retorno, e também não precisa ser nem exame de retorno, pode ser mesmo por uma situação correspondente à investigação, né? Ele divergir da conclusão de outro médico. Isso pode acontecer? Pode. Não é, digamos, recomendável que isso aconteça. Aliás, existem muitas críticas que são dirigidas aos médicos do trabalho, que dizem que são médicos a serviço da empresa. Inclusive, as críticas fazem com que os médicos do trabalho sejam questionados pelos próprios médicos, né? E dizem, mas eu até coloquei em nota de rodapé, né, alguns artigos feitos por médicos questionando justamente isso. E interessante que o Henry Ford, né, ele dizia que o setor que dava mais lucro para a empresa, está aqui no texto, era justamente o setor médico, porque era o setor médico que orientava essa situação correspondente aqui. Ó. É um trechinho bem interessante, porque ele fala de um grande industrial do século passado, né? Talvez um dos maiores. Ele diz assim, como assinalava Henry Ford, o corpo médico é a seção da minha fábrica que me dá mais lucro.
Então, acabava legitimando determinados tipos de comportamento, e isso se pergunta muito. Afinal de contas, é possível que o médico do trabalho ele discorde daquilo que foi dito por outros médicos? É o item 2.6 desse texto. O médico do trabalho da empresa pode discordar dos termos de atestado emitido por outro médico da escolha do empregado? E a resposta é sim, isso é possível. A gente tem um parecer do CREMAN, que é o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, de outubro de 2015, que é exatamente nesse sentido, afirmando que o médico do trabalho da empresa pode sim discordar dos termos de atestado emitido por outro médico, desde que, é claro, justifique essa discordância após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. É isso que tem escrito lá. E no mesmo sentido também a gente pode, para não dizer que só foi do Amazonas, ou seja, que foi regional, a gente tem um parecer do Conselho Federal de Medicina, que é o 10 de 2012, que dispõe também no mesmo sentido, que de posse do atestado médico emitido por colega, o médico do trabalho deve examinar o paciente diretamente, avaliar o seu estado clínico e sua capacidade laborativa e somente após conhecer todos os detalhes, emitir a sua opinião divergente. Há muita crítica no setor médico em relação a isso. Eu cito um desconforto aqui mencionado por profissionais da medicina, em artigo que por mim foi referenciado, que chegam aos píncaros de dizer que não entendem as razões em virtude das quais o médico do trabalho se dispõe, né, é isso que está escrito lá no texto, se dispõe a ser juiz e ou fiscal, não são palavras minhas, são dos autores que referiram, que são médicos também, de ser juiz e ou fiscal dos atestados médicos emitidos por outros médicos e dentistas devidamente habilitados para o exercício da profissional. Há até mesmo quem, por exemplo, aí tem aqui o nome dos autores, veja o médico do trabalho diante das suas atuações discordantes como um médico subordinado a um contrato que o coloca na posição de cumpri-lo para servir como elemento filtrante da força de trabalho capaz ou incapaz de seguir trabalhando em função de sua aptidão ou condição laborativa. Então, existe um conflito muito grande no próprio âmbito médico em relação a esses dissensos, que embora não seja algo que se pode dizer violador da ética entre os médicos, mas que causa desconforto. E aí, lembrando, né, gente, de qualquer jeito, que a entrega do atestado falso é crime, né? É um ato criminoso. A gente tem não só a motivação de justa causa para rompimento do contrato de trabalho, mas também, eventualmente, até a informação aos órgãos competentes do cometimento de crimes de falsidade. É o artigo 299, se não me engano, do Código Penal, e tem aquele de falsificação de documento também, que eventualmente pode ser que você rasure, traga em cima a alteração de um documento que originariamente seria verdadeiro. E aí também está no Código Penal. Então a gente ou vai pela falsidade ideológica ou pela falsificação de documento. Mas é um ato criminoso. Se você está dependendo do regulamento de empresa ou submetido a um processo administrativo disciplinar, mas na maioria dos casos eu vejo autorização imediata para rompimento do contrato por justa causa. Agora, nesse ponto, Luciano, eu acho que também é legal a questão do atestado de fingimento, né? Já sabe, isso está no seu texto? Olha, o que eu preciso destacar e que está no texto é sobre o procedimento. Tem muita gente que se arvora a analisar o atestado e dizer que o atestado é falso. Não pode ser assim, tá? Isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, pelos conselhos regionais, existe um procedimento. E o procedimento é de que a solicitação de apuração da veracidade dos atestados médicos sejam feitas pelo Conselho Regional de Medicina. Então, por exemplo, você que orienta o trabalho lá na empresa onde você é advogado, aí alguém chega e diz, chegou um atestado que eu estou achando que é falso. O que você tem que fazer? Você tem que pegar esse atestado e questionar
junto ao Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina recebia esse atestado. Ele parece ser materialmente falso, ou ele parece ser estranho de alguma forma. Então, eu gostaria de saber se ele é verdadeiro ou não. Então, o conselho, e não você não entra em contato com o médico. O conselho entra em contato com o médico, questiona o médico sobre o atestado, pergunta se foi ele mesmo que deu, porque às vezes o médico ele perde o carimbo, ou alguém faz o carimbo, né? Ou o carimbo é roubado, e aí alguém vai e faz uma papelaria. Toda a cidade, as pessoas relatam que existem lugares onde são vendidos atestados médicos, né? Tem esse comércio. Então, justamente por isso é que é bom que o empregador, se tem dúvida, faça esse contato. Mais tarde, Carol e Rafael vão falar sobre justa causa. Lembrem disso, viu, Carol, em relação à justa causa. Não há como ter imediatidade. Algumas pessoas falam, demorou um mês para despedir o cara que apresentou o atestado. Mas esse foi o período necessário à investigação. Então, a imediatidade ela vai ser apurada a partir do instante em que o empregador teve conhecimento da violação. Ou seja, chega do CREMEB, aqui é CREMEB aqui da Bahia, é CREMERGE no Rio, enfim. Chega do órgão, do Conselho Regional de Medicina, a informação, olha, de fato, esse atestado é materialmente falso. O médico nunca trabalhou nesse local. Ele nega, inclusive, que a assinatura seja dele. Volta para a empresa no dia 10. A empresa tem que tomar algum tipo de providência no dia seguinte. Aí entra aquela exigência do devido processo legal privado. O que se há de fazer? Eu acho que o que se há de fazer é tirar uma cópia disso, entregar para o empregado e dizer, olha, diante disso aqui, evidenciamos que você praticou um ato faltoso. Diga o que você tem a dizer sobre isso. Mencione. Isso ajuda depois de uma futura ação trabalhista, porque ele vai reduzir o espectro de possíveis considerações que ele possa fazer. Porque numa ação trabalhista, se ele for despedido com justa causa, ele vai dizer que ele foi sim, e que lá no posto de saúde ou que no local deram aquele atestado para ele e que ele não tem nada a ver com isso. Então, o ideal é que você faça o devido processo legal privado antes, justamente para reduzir o espectro. E muitas vezes ele, ali golpeado pela informação, ele diz elementos muito mais seguros, né? Não que ele não possa consultar, você não vai dar um tempo minúsculo para ele, vai dar, sei lá, 5 dias, parece que é um tempo razoável para ele se manifestar. E você não está perdendo a sua imediatidade por isso. É ele que se manifeste, diga o que foi que aconteceu, se ele quiser, ele consulta um advogado, faz o que ele quiser. Quando ele der a resposta, aí você tem a sua decisão. Não, vou dispensar com justa causa. Eu acho que essa daí é o melhor caminho a se procedimentalizar essa situação. Olha, a gente tem um bocado de pergunta, não sei como é que vai ser. Não, agora, eu quero te falar um negócio que eu acho que eu não vi no seu texto, que é uma outra situação, que é um atestado de fingimento. Já ouviu falar essa? Essa é o seguinte. Talvez seja por outro nome. É o quê? Gracioso? Não, é o seguinte. O médico atesta que o empregado está fingindo sentir o sintoma de uma doença. E existem 2 códigos CID que são justamente isso. Então, assim, o médico, por exemplo... Isso aqui, que no meu texto não tem atestado de fingimento, não. Pois é, eu vi. O código CID, Z de zebra, né? 02.7. Peraí que eu preciso anotar. Agora é o meu lado aluno, tá? Eu preciso anotar tudo. Eu vou colocar aqui no meio dos atestados, que eu falo de atestado gracioso, atestado imprudente, atestado falso, mas atestado de fingimento, não. Atestado... Quando a gente vai lá no CID, o que começa com a letra Z... Aí tem 0, 2, 7, 65, não sei o que, mas começa com a letra Z, tem vários catálogos lá do médico, e aí é quase que um recado codificado que o médico vai passar para o empregador. Geralmente é aquele médico jamais... Eu não sabia disso, não. Como é que é? Ela começa com Z, com Z de zebra. E se o trabalhador disser, como é que faz para contemporizar aquela coisa que não pode divulgar o CID? Pois é, mas isso aí é mais assim, o empregador entra de trouxa ali. Porque ele vai querendo enganar, nem sabe da história que ele tem que autorizar o CID,
Aí o médico, é, eu sei que a minha irmã ela é médica, ela que me ensinou essas coisas. Aí o médico, quando é mais, entende esses macetes, né? Porque a minha irmã, ela dava, há tempo atrás, ela dava plantão em hospital público e tudo. Então, muita gente chegava para nada, né? Chegava só para arrumar desculpa para não ir, para faltar, não sei Eu o quê. estou E vendo ela era aqui mesmo atestado de fingimento aqui, ó. CID 10. Não, CID 10 não. CID Z76.5. é, Z76. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: o médico pode dar atestado de fingimento depois da LGPD? pois é, não sei. Mas isso era antes que o empregado desavisado. Ele ia lá todo. Z76.5, gente. Anote aí, olha. A professora Carol trouxe um dado. Tem aqui, ó. Pessoa fingindo ser doente. Simulação consciente. É, É. Agora, o médico pode dar atestado de fingimento? Adorei, Carol. O é. médico pode dar atestado de fingimento de acordo com Assim, a a minha LGPD? irmã dava que ela ficava com ódio, porque ela dava plantão de madrugada, aí chegava um povo lá só para não trabalhar no dia seguinte. Aí ela tinha descoberto isso, ela falou assim, gente, mas isso há tempos atrás, hoje em dia ela nem faz mais isso. Mas aí ela me ensinou esse troço. Eu falei, gente, tem esse CID? E aí, por incrível que pareça, uma vez uma empresa que eu presto consultoria virou e falou que recebeu isso. Aí eu falei, ai meu Deus. Então, beleza, então vocês vão. A empresa era toda estruturada, tinha compliance e tudo. E aí já tinha o procedimento próprio. Falei, não, então vai levar o pessoal do compliance, vai perguntar o que aconteceu, porque também pode ser um erro de diagnóstico. Às vezes o É. próprio médico se enganou, o homem não estava fingindo nada, né? Então, trazer uma junta com o médico da empresa, enfim, para apurar o caso, mas o sujeito acabou que era fingimento mesmo, foi demitido por justa causa. É meio que um código, né, entre o RH e os médicos mais safos, né? O professor Kleber aqui diz que ele acha que, nesse caso, poderia haver colocação do CID, porque não é divulgação de doença, mas sim de De um ato de fingimento, né? É razoável essa posição, mas interpretação. é digno realmente de a gente avaliar como é que fica essa questão sob o ponto de vista do compliance, né? É, porque o médico pode dizer, poxa, isso aqui é um fingimento danado, mas ele está manifestando uma impressão em relação ao paciente dele. E ele está também, tipo, criando uma situação que vai ser prejudicial ao próprio empregado. É, Não sei como é que fica isso sob o ponto de vista, né, do, do, das- do dever que o médico tem de estar circunscrito àquilo que lhe diz respeito e não para além desses limites. É uma questão bem interessante, Carol. Muito legal essa do atestado médico de fingimento. E tem um monte de outras questões que ainda podem ser colocadas, né, de questões que podem ser levantadas acerca dessas particularidades que a gente está aqui anotando. Eu tenho várias anotadas, eu não sei se o tempo permite, acho que o ideal seria que a gente fizesse uma live sobre atestado de fingimento, sobre isso, sobre aquilo, mas eu vejo também os atestados para cirurgia plástica, né? Ou para cirurgias que tenham finalidade só de aformosear a pessoa, se eles valeriam ou não. Eu entendo que não, porque cirurgias eletivas, né, não são justificativas, deveriam ser feitas dentro de férias, dentro de períodos efetivamente escolhidos aí pelo empregado, porque não dizem respeito à incapacidade que surgiu, mas sim a uma incapacidade que se programou, né? Que se programou. Então, acho que a gente já cobriu diversos aspectos importantes, mas evidentemente não todos, né? Tem toda a questão relacionada ao limbo previdenciário também. E para finalizar, eu vou ver aqui mais algumas perguntas e a gente termina a nossa live. E a gente vai mandar esse artigo. Eu vou dar uma atualizada nesse e-book do escritório também, para a gente poder mandar para o pessoal da comunidade, né? E para o Exatamente. grupo do Telegram. Olha, tem várias perguntas. Eu vou escolher uma qualquer aqui que eu já não sei nem qual foi a ordem, se é de cabeça para cima ou se é de cabeça para baixo.
Mas vamos botar essa aqui. Como a empresa pode fazer uma defesa para afastar o NTEP se não tiver conhecimento da CID? Esse é um grande problema, né? Nexo técnico epidemiológico, tá? Esse é um grande problema que a gente tem, principalmente para fins de determinação de uma repetição ou não do salário enfermidade. O que diz a legislação sobre isso? Que se o empregado tiver uma repetição, uma recidiva da doença, da mesma doença, a empresa não precisa pagar novamente os 15 primeiros dias de afastamento. Então, suponhamos, o cara ficou 15 dias incapaz. A partir do 16º voltou. A partir dali começa a contar 60 dias. Se ele tiver uma recidiva em 60 dias, a empresa não paga novamente os 15 primeiros dias. Mas se o empregado não revelou a CID, o que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar novamente 15 primeiros dias. Aí é um conflito que é muito delicado, porque de um lado tem a intimidade médica e do outro lado tem a política que a empresa tem de não estar pagando toda hora o salário enfermidade. Mas, segundo a minha concepção, a empresa teria que novamente pagar os 15 primeiros dias, mesmo estando dentro do lapso correspondente aos 60 dias. Aí vem a questão do nexo técnico epidemiológico. Aí talvez seja até menos difícil. Porque quando se trata de uma evidência que foi feita pelo médico perito federal, que é o médico perito do INSS, este aí precisa identificar a doença. Não tem jeito, não tem como não identificar. Porque ele vai ter que fazer um laudo que é vinculativo, de força administrativa, ele vai ter que... Só que esse acontecimento, essa discussão, é que não pode sair dos contornos médicos. Se a discussão vai ser sobre o nexo técnico epidemiológico, vai ter que ser feita dentro dos limites das discussões entre médicos. Porque não tem jeito, o médico perito vai ter que escrever lá no seu prontuário, e o prontuário é secreto, né? O que é que acontece com o indivíduo. E ele vai ter que caracterizar que aquela doença, pelas circunstâncias de repetibilidade, pela estatística, é entendida como doença ocupacional. Então, não tem jeito. Se o empregado quiser precisar daquela declaração do médico perito federal para dizer que aquela doença, suponhamos, é um bancário, que aparece com tenosinovir, né? Que aparece com uma Ler-Dort. Ele não tem como dizer, olha, não quero que você revele a minha doença, porque senão o médico perito do INSS não vai ter como estabelecer o nexo técnico epidemiológico. Aí é mais fácil essa situação, tá entendendo? Aí tem que ter a autorização, porque senão não tem como aplicar o nexo técnico epidemiológico. Mas adorei a pergunta, achei bem legal. E eu também estou anotando tudo aqui, eu não sei, achava que eu tinha feito um negócio com todas as hipóteses, mas já vi que é uma ilusão aquela história de que tem tudo ou que cobre tudo, tá? NTEP e CID. Pronto. Tem tempo para mais uma? Põe. Deixa eu colocar aqui. Essa que a gente já respondeu, terminou... Aqui, considerando continuidade. Bom, esse aqui, eu acho que... Como a empresa vai saber se terá que pagar os 15 primeiros dias? Essa eu respondi já, né? Se vai pagar os 15 primeiros dias. Se não ficar identificado, vai ter que pagar. Porque a recidiva nos 60 dias... deixa-me ver... Considerando a continuidade do afastamento, essa aqui. Considerando a continuidade do afastamento anterior, se o empregador não tem acesso ao CID. Essa foi a pergunta anterior, desculpe. Não, e lembrando, né, Luciano, que se a gente tem, por exemplo, vários atestados pequenos, de 10 dias, aí depois mais 10 dias, aí depois mais 10 dias, quer dizer, o sujeito nunca se afasta pelo INSS, mas a empresa já pagou um tanto de dia, concorda? Aí ela pode somar os períodos descontínuos. Está previsto o artigo 75 do decreto 3048, que trata sobre isso. Acho que as outras questões, viu, segundo o meu ver, já foram respondidas.
Eu e você já falamos sobre todas essas variáveis que foram questionadas. Bom, com isso, eu acho que até por uma questão de que já passamos de 1 hora de live, acho que vamos deixar essas questões para uma segunda ou uma próxima discussão aí com mais gente, mas tratamos de muitos assuntos. Estará no meu e no de Carol Telegram o meu artigo, tá? E também o artigo de Carol, o texto que Carol tem sobre esse assunto. Tá bom? Gente, muito prazer estar com vocês. E com isso a gente termina a nossa live aqui. Um forte abraço para todo mundo. Um beijo, Carol. E a gente Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gente, inscreve no Duelos Notáveis, hein, Luciano? Não Isso, esquece. claro. A gente vai Semana ter que vem. a gente tem que ter plateia. Beijo. Um abraço. Tchau.